Boa tarde, bem-vindos aqui ao canal para uma live de um tema especial. Eu, antes de tudo, queria dar as saudações a todos os que já estão aqui à espera e vão nos acompanhar. Queria saudar especialmente os que vão me ajudar a moderar o chat. E queria pedir a todos aqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem like no vídeo, se gostarem, recomendem esse vídeo aos seus parentes, amigos, conhecidos, para que o canal vá assim crescendo e esses temas vão se expandindo. Além disso, eu também tenho uma boa novidade, é que a partir de alguns dias atrás passou a haver a possibilidade de haver membros nesse canal. Há um pequeno botão na parte inicial do canal do YouTube que diz aderir. A pessoa ali pode aderir e depois tem uma aba escrita comunidade. Quem se tornar membro pode ali procurar o link de um grupo que nós formamos no Telegram para trocar ideias entre os participantes aqui do canal. Bom, eu não estou sozinho, eu estou acompanhado pelo professor Amin Sebah, que além de todas as coisas que eu vou dizer, começando pelo início, é um amigo, né? E um amigo que de várias leads, entre as quais as leads monárquicas. Eu já tive o prazer de estar uma vez com o professor Amin fazendo um programa no canal dele do Instagram e agora eu tenho a alegria de recebê-lo aqui. Bom, o professor Amin Sebah, além de advogado, ele é professor e vice-coordenador do curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB. Mestre e doutorando em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco. Além de ser brasileiro, ele é um grande monarquista e um devoto da Santíssima Virgem. Bom, o professor Amin é uma pessoa que, no seu círculo de relações, no seu círculo de atividades, uma pessoa de muita influência, com muito boas relações com várias representantes da sociedade, e é uma pessoa que sempre se preocupou com a questão da monarquia, mas não apenas com a questão da monarquia, assim, falando teoricamente, ou falando hipoteticamente, ou apenas como muita gente julga, com uma espécie de saudosismo. Não é nada disso. Ele, a bandeira do Império ali atrás mostra bem que ele aprecia muito toda a estética da monarquia, é evidente, aprecia toda a estética moral também da monarquia, mas ele se põe problemas e quando nós conversamos para fazer essa live, ele se põe problemas a respeito do que as pessoas perguntam e do que as pessoas querem saber. Mas antes de passarmos ao tema, eu vou passar a palavra ao professor Amin para saudá-los a todos e para se apresentar mais um pouco e dizer-nos mais um pouco, talvez até contar-nos um pouco de onde é que vêm as suas convicções monárquicas. Boa tarde, caro professor Amin. É uma alegria tê-lo aqui. Boa tarde, professor Sepúlveda. A alegria é toda minha. É uma satisfação muito grande reencontrá-lo e espero em Deus poder reencontrá-lo pessoalmente após esse pandemônio, não é? Exatamente. De fato, se os tiranetes de ocasião nos permitirem, né? Exatamente, se os tiranos da ocasião nos permitirem. E agradeço os elogios e quero, sim, dar as boas-vindas a todos os que estão presentes aqui no canal. É um canal que eu recomendo, sem dúvida alguma. A capacidade moral e intelectual e teórica do professor Sepúlveda dispensa comentários. Ele é muito conhecido
não só nos meios digitais, mas dentro do âmbito universitário também muitos o conhecem, não somente no movimento monarquista, mas também como um grande cientista político, um grande comentarista político, que também tem uma atuação muito grande no Terça Livre. Isso significa dizer que a visão de mundo dele é uma visão diferenciada e, eu diria assim, privilegiada. E sim, professor, eu aprecio muito a estética da monarquia também. A monarquia não é só uma forma de governo, na minha modesta opinião, considerada como a ideal, mas ela também tem uma estética que, infelizmente, nos dias atuais nós não vemos mais, não é? Existe parece-me que há um movimento no sentido de se prejudicar a beleza, de se prejudicar a arte erudita. Não tenho nada contra a arte popular, nunca tive, pelo contrário, eu a reconheço, eu a aplaudo. No entanto, o que nós não podemos fazer é simplesmente apagar a erudição do nosso passado. E foi uma erudição muito significativa, haja vista que o Rio de Janeiro, que era a capital do Império, era conhecido como a cidade dos pianos, não é? Isso demonstra claramente, né, toda a estética, todo o cuidado com a arte, e sem contar os outros grandes artistas que o Brasil produziu, e em sua grande maioria financiados pelo nosso imperador, não pelo erário, não era dinheiro público, era dinheiro do bolso do imperador, que era, sim, conhecido internacionalmente e nacionalmente como um grande sábio, um homem das letras, um homem das artes, falava vários idiomas correntemente, inclusive o árabe, e não sei dizer se as pessoas conhecem esse fato. No entanto, a primeira tradução para a língua portuguesa das Mil e Uma Noites foi feita por Dom Pedro II, diretamente do árabe, né? O que é muito interessante, porque ele não tinha ascendência árabe, no entanto, né, foi quem fez a primeira tradução. Agradeço e gostaria de conversar com o senhor sobre alguns temas importantes da monarquia e das novas tendências mundiais, né, que vêm acontecendo, para saber como que nós podemos nos proteger e nos prevenir, né, desses novos pandemônios. Muito bem. Eu queria, antes de tudo, dizer às pessoas que fizerem doações pelo Superchat, eu estou acompanhando, eu depois vou ler todos os Superchats também no final e também mencionar todos aqueles que se tornaram novos membros. No final da live vou fazer isso, mas agradeço desde já a todos os que contribuírem aqui no Superchat. Bem, eu fiz uma introdução a esta live por escrito, né, para apresentar a live no YouTube, em que eu dizia o seguinte: nós vivemos uma espécie de crise contínua no Brasil, uma crise que nós podemos dizer que há no Brasil uma crise crônica. E essa crise crônica é uma crise crônica de todas as instituições, né? De todas as... Bom, há uma crise crônica de todas as instituições e há... eu não sei se eu vou ser preciso, porque eu não sou... Eu acho que está havendo um problema aí com o som. Mas há uma crise crônica das instituições e eu acho que há uma crise mais grave ainda, professor Amin, que é o seguinte: eu não sei se eu a exprimirei bem, uma vez que não sou um homem de leis, mas eu diria que há uma crise, há uma dissolução da ordem jurídica. É o que nós vamos vendo. Dia a dia há uma dissolução da ordem jurídica. A Constituição não é cumprida, leis não são cumpridas, poderes invadem as prerrogativas dos outros, poderes agem contra o seu próprio fim. Enfim, bom, isso me preocupa bastante. Então, diante disso, há pessoas que pensam o seguinte: a restauração política, a restauração da monarquia. Eu, como o senhor sabe, eu sou discípulo do professor Plínio Corrêa de Oliveira
E ele tem uma célebre frase que depois hoje muita gente repete, em que ele dizia o seguinte: se a monarquia é um sonho, a república é um pesadelo. O pesadelo nós já estamos vivendo. Bom, há outros que dizem, mas a república é um sonho, e eles não veem casos concretos, como a restauração que houve da monarquia espanhola, não veem outros exemplos que nós temos por aí. Mas algumas pessoas se perguntam o seguinte, mesmo aquelas que apoiam a monarquia, muito bem, mas qual o caminho para a restauração? O senhor poderia responder a isso? Eu, particularmente, não consigo pensar de modo divergente da Casa Imperial do Brasil. Para que uma forma de governo, ou para que um sistema de governo, que são coisas distintas, não é? A monarquia é uma forma de governo, o parlamentarismo é um sistema, é o mecanismo, é como ele funciona, efetivamente, é necessário um aspecto fundamental, que se chama legitimidade. E a monarquia sempre teve legitimidade no Brasil, né? Em especial a partir da vinda de Dom João VI para cá, que transforma o Brasil em Reino Unido. E ao sair daqui deixando seu filho como príncipe regente, ele tem uma frase belíssima, né? Que um conselho belíssimo que ele dá ao filho, que diz o seguinte: tome para ti a coroa antes que outro aventureiro faça. Ou seja, a independência do Brasil já era algo certo, já era previsível que isso fosse acontecer. E nesse sentido, após a independência, quando Dom Pedro retorna a São Paulo, né, ao Pátio do Colégio, e quando ele retorna ao Rio de Janeiro, ele não é simplesmente coroado, ele é aclamado pelo povo. E ele é aclamado pelo povo justamente porque tinha legitimidade para estar na chefia do Estado. Um outro aspecto que é de extrema importância aconteceu durante a Constituição de 1824. Quer dizer, muitos dizem que a Constituição foi outorgada, e aqui os constitucionalistas me perdoem, eu não consigo ver a Constituição de 84 como uma Constituição outorgada, né? Consigo ver a de 37, consigo ver algumas outras, principalmente a varguista, como uma Constituição outorgada. No entanto, a de 1824 foi promulgada. Não consigo imaginar algo mais legítimo do que submeter o texto constitucional à apreciação das paróquias, que são os equivalentes hoje aos municípios. Então, houve uma votação do povo para essa finalidade. Em seguida, esse mesmo texto constitucional foi aprovado nas assembleias provinciais, que corresponderiam hoje no nosso sistema federativo às assembleias legislativas. Ela foi redigida pelo Conselho de Estado, foi novamente aprovada pela Assembleia Nacional e somente depois foi promulgada por Dom Pedro I, que era o chefe de Estado. Então, esse aspecto de legitimidade é fundamental em qualquer sistema, em qualquer regime, em qualquer forma de governo. E o que nós vemos é que desde 15 de novembro de 1889, que foi o dia do golpe da República e não da proclamação, que, aliás, é um dia de luto, o Brasil carece de legitimidade de suas instituições. E não consigo, particularmente, ver outra explicação a não ser esta, não é? Para a instabilidade, para a ingerência de um poder sobre o outro. Nós vemos hoje atitudes que são realmente absurdas. Por exemplo, dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Congresso Nacional, numa tentativa de autorizar a reeleição do chefe das duas casas legislativas. Quer dizer, e o texto constitucional é explícito, né? Proibindo essa reeleição. Da mesma forma, aconteceu durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff, em que ela foi, sim, impedida de continuar no exercício, porém ela não teve os direitos suspensos. Isso está no texto constitucional. Agora, isso não funciona porque carece de legitimidade. Neste mesmo sentido, né, eu repito as palavras da Casa Imperial Brasileira, que é necessário que haja legitimidade para que isso aconteça. Primeiro, nós precisamos corrigir os erros históricos, precisamos informar as pessoas o que foi efetivamente o período monárquico brasileiro e a tragédia
que vem sendo república há mais de 130 anos. As pessoas aprenderam errado. As pessoas na escola aprenderam que a família imperial era uma família escravagista, e não era. Pelo contrário, muito pelo contrário, né? Sempre foram abolicionistas. Os escravagistas eram os republicanos de 89, não é? E, além de corrigirmos esses erros históricos, fazer com que as pessoas realmente conheçam a história do Brasil, resgatem a história do Brasil, isso não pode vir de cima para baixo, não é? Isso teria que vir num processo de baixo para cima, que é justamente onde dá legitimidade. Nesse momento, eu não tenho como pensar em outra forma, a não ser através de um plebiscito, e, na minha opinião, creio não ser esta a hora de um plebiscito para a restauração da monarquia. Creio que nós ainda temos um trabalho de formiguinha, como diz Dom Bertrand, muito longo a ser percorrido, um caminho muito longo a ser percorrido, né, no sentido de se esclarecer as pessoas para que elas realmente formem, né, uma opinião concreta e sólida a respeito. O plebiscito de 93 foi uma piada, né? A bem dizer, esse plebiscito foi uma piada, foi fraudado, houve troca de cédulas, o Supremo impediu o nosso imperador de direito de aparecer na mídia. Quer dizer, como que uma pessoa iria votar, escolher uma monarquia sem conhecer o imperador? Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Então, nesse momento, esse trabalho de formiguinha é fundamental. Fora a antecipação, né? Fora a antecipação, estava marcado para 7 de setembro, que sempre foi a grande data nacional. Prova disso que até hoje comemora-se o 7 de setembro, o 15 de novembro não é? E foi antecipado para 21 de abril, que era a data de um pseudo-herói republicano, por assim dizer, né? Algo formado pela República, no intuito de denegrir ainda mais a imagem da monarquia, que na verdade nada mais foi do que uma vingancinha dos senhores de escravos, porque a princesa Isabel bateu o pé e se recusou a indenizá-los. Afinal de contas, quem deveria receber as indenizações eram os ex-escravos que estavam libertos e o projeto de distribuição de terras às margens das ferrovias para eles, ao passo que os grandes senhores, naquele momento, queriam receber uma indenização pela propriedade que haviam perdido e, numa vingancinha, resolveram destronar o imperador e causaram essa desgraça que está aí há mais de 130 anos. Agora, professor Ami, eu vou fazer... Eu sei que isso aqui talvez não seja muito de amigo, mas eu vou jogar o senhor no fogo aqui, na fogueira, que é o seguinte. O senhor falou... Porque acontece o seguinte, nós sempre nos remetemos à realidade histórica da monarquia, mas nós estamos agora diante de um fato. O senhor, por exemplo, mencionou o fato da tentativa do Congresso de reeleger, contra o que está dito na Constituição, reeleger os seus, tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara. O senhor falou da tentativa do Supremo também reinterpretar a Constituição, ou pura e simplesmente, como dizia o deputado Paulo Eduardo Martins, jogar a Constituição fora e dar um golpe de Estado, na realidade. Bom, eu pergunto o seguinte, nós, na estrutura republicana, nós temos uma dificuldade concreta. O presidente da República é o presidente do governo também, e o presidente da República precisaria ver em que medida teria ou não poder para impedir isso. Mas na monarquia havia, se nós tivéssemos um regime monárquico, nós teríamos mecanismos legais que não abalariam as instituições para impedir esse abuso das instituições. Perfeitamente. O senhor poderia explicar em concreto, porque as pessoas querem saber o seguinte, tá bom, mas se tivéssemos um imperador, o que esse imperador, por exemplo, podia fazer para impedir esse abuso, tanto do Congresso como do Supremo Tribunal? A chave da questão aqui, professor, eu particularmente vejo como a divisão e a descentralização do poder. Hoje, o que nós temos no Brasil é uma estrutura com apenas 3 poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que, teoricamente, são harmônicos entre si, e há um sistema
invisível de freios e contrapesos, repito, invisível de freios e contrapesos, eu sei que meus amigos constitucionalistas vão me massacrar por isso, no entanto, é um sistema invisível de freios e contrapesos que garantiria a estabilidade. Isso é balela, isso é balela. Se nós tivéssemos hoje uma forma monárquica de governo, primeiramente, nós teríamos a divisão de chefia de Estado e chefia de governo, o que já é uma grande coisa. E aqui eu repito, e não canso de repetir, a analogia que faço entre o dono da casa e o mordomo. O mordomo é quem administra e o dono da casa é quem vai cuidar da estrutura geral. Então, o chefe de Estado é aquela pessoa que vai cuidar da manutenção e da estabilidade das instituições. O chefe de governo é quem vai administrar, é quem efetivamente vai coletar os impostos e fazer os programas, gerenciar os programas da nação. No entanto, essas funções não são completamente isoladas. O rei não é uma figura que fica tomando chazinho, né? No nosso caso, o imperador fica tomando chazinho com uma coroa na cabeça e tendo altas mordomias, que é o que as pessoas pensam. E não é assim, pelo contrário, muito pelo contrário. Né? É uma pessoa que trabalha todos os dias, de domingo a domingo, nasce e é criado para isso, ele cresce com essa responsabilidade e ele não tem sequer o direito de escolher com quem ele vai casar. Precisa se casar, por exemplo, com uma pessoa também de uma linhagem real, né? Justamente por causa da estrutura, da estabilidade que se deve haver dentro do Estado. Além disso, teria sim o resgate de uma coisa que nós não temos hoje, que é o Conselho de Estado. Hoje temos o Conselho da República, que é um conselho, eu diria, muito pro forma, né? Ao passo que nós teríamos o Conselho de Estado, okay? Que está previsto no artigo 142 da Constituição de 24, por exemplo, que deveria ser ouvido em absolutamente todas as circunstâncias. Percebam que o poder do imperador também é limitado. Então, se o poder do imperador também é limitado, nós teríamos como fazer com que o imperador também limitasse outros poderes através de um outro poder. E aqui eu já entro no quinto poder, que é o poder moderador. E o poder moderador também não era exercido de qualquer modo. O poder moderador não era um poder que o monarca exercia a seu bel prazer. E também não poderia fazê-lo agora. Também não poderia fazê-lo agora a seu bel prazer. Ele não poderia simplesmente sair por aí dissolvendo a Câmara, dissolvendo o Senado e convocando eleições porque ele quer. Não. Né? Volto novamente à Constituição de 1824. A única ação do poder moderador que ele poderia adotar sem consultar o Conselho de Estado, né, era a indicação de ministros. O ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o ministro da Educação, que na época era instrução e não educação, né? E esse é um outro problema que nós temos, porque educação é em casa e não na escola, não é? A educação vem dos pais. Então, quer dizer, essa divisão de poderes seria, sem sombra de dúvida, um mecanismo excelente para que se evitasse rasgar a Constituição, ou então, aqui trago mais um teórico, o senhor já trouxe dois, né? Ou como La Salle dizia, né? Transformá-la tão somente numa folha de papel. Né? Porque é isso que nós vemos hoje, a nossa Constituição hoje é tão somente uma folha de papel, nada mais. Né? E não serve para mais nada, aliás, nós nem mais temos a Constituição de 88, temos mais de 100 emendas, aquela Constituição original não existe mais, ela já foi toda picotada, justamente porque carece legitimidade e carece esse equilíbrio entre os poderes. Então, a partir do momento em que nós tivéssemos essa divisão de poderes, né, essa descentralização, você quebra a possibilidade de monopólios, você quebra oligarquias e você transfere para o povo realmente o exercício do poder, e é aí que entra a legitimidade. Nesse momento eu lembro, por exemplo, do projeto de Constituição que o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal por São Paulo, está elaborando. Ele tem feito uma série de ações aí no sentido de escrever uma nova Constituição, com sim, uma descentralização, uma federalização maior, realmente instituir o Pacto Federativo aqui no Brasil, coisa que nós não temos. Aqui nós temos uma pirâmide invertida, e também fazer com que haja essa moderação. E a grande vantagem de se ter um monarca,
na chefia de Estado é que esse monarca não tem partido, percebe? Ele não tem uma ideologia político-partidária. Essa ideologia político-partidária fica delegada ao parlamento, ao primeiro-ministro, né, e às outras ações governamentais, mas o Estado não. O Estado mantendo-se estável, tem sim continuidade. Um monarca sempre pensa nas próximas gerações, né? Um presidente sempre pensa nas próximas eleições. E não só o presidente. E nós podemos ver isso com muita clareza, por exemplo, na Espanha, já que o senhor citou o exemplo da Espanha. A Espanha teve a sua monarquia restaurada recentemente, é algo recente. E vejam o que a Espanha é hoje. O Japão saiu da Segunda Guerra Mundial destruído, e vejam o que é o Japão hoje. Não é? E também é uma monarquia. Ou seja, a estrutura de Estado é fixa, é sólida, é permanente. E, nesse sentido, não vejo outra solução a não ser uma nova Constituição, uma descentralização completa dos poderes legislativo, judiciário, inclusive, porque não temos um judiciário municipal, por exemplo. Né? Seria uma ideia muito interessante, muito mais dinâmica, isso traria um dinamismo muito maior às ações na justiça, por exemplo. Nós teríamos esse Conselho de Estado, que é um órgão consultivo, a divisão entre chefe de Estado e chefe de governo, ou seja, deu algum problema no governo, o governo cai, mas o Estado permanece. Então, a queda de um primeiro-ministro não é uma crise, é uma solução. É uma solução para o problema. Então, se nesse momento, agora, já que estamos falando, por exemplo, da possibilidade de uma reinterpretação, para falar de um modo politicamente correto, quando na verdade é um golpe de Estado, né, de se permitir a reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado, né, se porventura um primeiro-ministro agisse dessa forma, em apoio, ele cairia. Ele cairia porque isso é um desrespeito, isso é um ataque, né, à nossa estrutura constitucional. E nesse sentido, caindo o primeiro-ministro, o chefe de Estado permanece. E ele garante a estrutura e a solidez de todas as instituições. Né? E garante sem partido, sem ideologia partidária, sem dizer que é de esquerda, de direita, de centro-esquerda, centro-direita, se é bolchevique, se é nazista, se é... Não, porque ele não pode assumir uma postura partidária. E aí vem a grande questão, não é? E se o rei for ruim? E se o monarca for ruim? Quem controla isso? Quem controla isso? E aí eu passo a bola para o senhor agora, que eu quero ouvir também. Eu queria só, digamos, aprofundar, porque o senhor, nos temas que nós pretendíamos abordar, haveria o seguinte: essa necessária adaptação da Constituição de 1824 aos dias atuais, portanto, haveria atualizações jurídicas. Mas, do ponto de vista da concepção do próprio poder moderador, que era um poder que tinha, entre outras finalidades, essa ideia de manter, digamos, dentro dos seus limites os outros poderes, não é? Por isso é que havia... Quando os outros poderes se desequilibravam, ora, nós estamos vendo invasões de poderes uns dentro dos outros. Em concreto, o imperador teria um modo, além digamos, de fazer cessar um governo e convocar novas eleições, havia modos do próprio imperador interferir, por exemplo, no poder judiciário, quando ele extrapolasse e começasse a atentar contra a ordem jurídica, a Constituição. Havia esse poder ou não havia? Sem dúvida alguma, e isso é fundamental que haja também. Nós não podemos permitir que o judiciário, que deve ser o guardião da norma jurídica, do ordenamento jurídico, haja dessa forma. Né? É impossível permitir isso. Isso causa uma desestabilização tremenda, e uma desestabilização que ultrapassa a dimensão política e alcança a dimensão econômica, e a economia mais básica ainda.
não é? Porque isso gera evasão de divisas, isso gera diminuição de investimentos, isso gera uma insegurança jurídica tal que as pessoas passam a não confiar mais no Poder Judiciário e também a não confiar nos mercados financeiros internos. Então, caberia sim ao imperador, né, uma vez demonstrada que há uma afronta direta ao texto constitucional, que há uma afronta direta a uma instituição, simplesmente desligar esse magistrado de suas funções, ok? E, em seguida, colocar outro. Agora, ele não poderia fazer isso da forma, né, assim, como um simples estalo de dedos. Ele precisaria, claro, ouvir o Conselho de Estado, justamente para que também não houvesse abuso de poder do imperador. Percebe? Então, repito, pelo menos na Constituição de 1824, a única função do poder moderador que era possível sem antes ouvir o Conselho de Estado era a de nomear e demitir ministros de Estado, que são questões de governo que, particularmente, acredito que nesse momento, talvez não fossem tão interessantes. Né? Não sei se seria interessante para um Brasil moderno essa função dentro do poder moderador, mas sim, sem dúvida alguma, permitir que o imperador retirasse do judiciário ou do legislativo ou do executivo ou até mesmo do Conselho do Estado qualquer pessoa que afrontasse diretamente a ordem jurídica, a paz e a estrutura básica das instituições nacionais. Eu vejo isso com excelentes olhos. Eu não seria agora capaz de dar todos os detalhes, mas há talvez 2 anos, quando a situação da Catalunha estava bastante agravada, com uma tentativa de violação da ordem constitucional da Espanha, né, com uma pseudo-proclamação de uma independência, o rei teve que interferir, chamando ao cumprimento da Constituição e declarando aquele ato nulo diante do que se estava, do processo político que estava sendo levado a cabo por alguns atores políticos que nada mais queriam do que esfacelar a ordem, a unidade espanhola. Bom, sim, e foi exatamente isso, perdão interrompê-lo, foi mais ou menos nesse sentido que Dom Pedro I também agiu. Dom Pedro I interferiu sobremaneira em várias províncias, não só nas questões políticas, mas também com braço armado, para evitar que nosso país fosse desmantelado, não é? Se nós temos essa extensão territorial, se nós temos essas dimensões, e se nós temos essa diversidade cultural, histórica, dentro do Brasil, nós devemos isso a Dom Pedro I, e ele só pôde fazer isso porque ele estava respaldado constitucionalmente. Né? Ele tinha uma base, uma estrutura. Eu não gosto de Kelsen porque ele é positivista, no entanto, ele chama, né, a Constituição de norma fundamental. Ele tinha esse fundamento, ele tinha estrutura para que, juridicamente falando, ele tinha legitimidade para intervir nesses estados, não é? E a mesma coisa aconteceu em sentido inverso na Inglaterra com a história do Brexit, não é? O plebiscito na verdade, foi um referendo, foi no sentido de que a Inglaterra deixaria, sim, a União Europeia, né, se desligaria da União Europeia. No entanto, havia um movimento dentro do parlamento no sentido de não se permitir isso. Ora, se o povo inglês, o povo britânico, né, sim, resolveu sair da União Europeia, o governo tem que cumprir. E aí foi, nesse momento, que Dona Elizabeth II interferiu, numa das raríssimas vezes em que ela, né, fez intervenções, mas ela interveio corretamente, no momento correto, e aí, né, a vontade do cidadão britânico foi cumprida. Né? Simples assim. Então, na Catalunha aconteceu isso,
né? E aconteceu com respaldo constitucional, aconteceu com respaldo legal, aconteceu com legitimidade, coisa que não aconteceu aqui, por exemplo, com a ditadura Vargas, coisa que não aconteceu aqui, por exemplo, com a Primeira República. Então, faltava respaldo constitucional, faltava respaldo legal, faltava apoio popular, faltava legitimidade. Isso porque nós não tínhamos mais aquele farol, né, que era o imperador no seu trono. Aqui houve várias pessoas, eu até tenho aqui, gostaria de responder aqui, fazer um pequeno parênteses para responder a Cláudia Ferreira, que disse, mas como é que seria a monarquia uma solução quando nós temos como sucessor o príncipe Luís Filipe, que é um maçom, etc. E eu queria só dizer o seguinte, o príncipe Luís Filipe não é sucessor, jamais seria sucessor ao trono brasileiro, ele não tem direitos de sucessão. O pai dele, falecido recentemente, o príncipe Dom Eudes, ele renunciou aos próprios direitos e, portanto, e aliás o príncipe Luís Filipe já repetiu isso inúmeras vezes publicamente, que ele não tem, foi até uma das razões pelas quais ele, ao conversar com os seus tios, Dom Luís e Dom Bertrand, sobretudo Dom Bertrand, ele viu que não seria tão problemático ele entrar na política, uma vez que ele não tinha direitos ao trono. Então, ele não seria uma pessoa que seria o sucessor. Apesar dele aparecer muito em público, isso não lhe caberia. Isso é só para esclarecer, porque as pessoas às vezes ficam com dúvidas, né? Sim. Perceba, falando dele ainda, né, de Dom Luís Filipe, ele não tem direito sucessório porque o pai dele renunciou, não é? Renunciou por si e por seus descendentes, justamente por não ter um casamento dinástico. No entanto, mesmo assim, ele se dirigiu aos seus tios, que são os sucessores legítimos do trono brasileiro. Percebe? Então, o respeito, a moralidade, não é? E se dirigiu aos seus tios, sendo um homem já maior, casado, com filhos, empresário, com um currículo espetacular, né? Com carreira internacional, inclusive. Quer dizer, para que ele pudesse entrar na política partidária. Compreende? Isso muito me atrai, porque um monarca, em nenhuma circunstância, pode ter uma posição político-partidária, nem mesmo seus sucessores, porque isso causaria, sim, um estrago à legitimidade e, principalmente, à estrutura do Estado, à continuidade do Estado. E é por essa razão que, quando falo de monarquia, as pessoas se assustam, mas essa divisão de poderes seria dentro de um contexto parlamentarista, e se nós pensarmos num parlamentarismo republicano, seria um caos. Eu fico imaginando, por exemplo, dois chefes, um de Estado e um de governo, dentro de uma mesma ideia, um mesmo posicionamento ideológico, ou de posicionamentos ideológicos altamente conflitantes. Isso causaria um querendo comer o outro, num português claro, ou então um acobertando o outro, mais do que já se acoberta hoje dentro dos conchavos políticos. Ao passo que, se houver um monarca, ele é completamente apartidário, ele é isento. Ele precisa ser isento. E se ele não for, ele é deposto. Ele cai. E se ele não tiver mais condições, como aconteceu com Dona Maria, por exemplo, sai também, sai na verdade não sai do trono, mas sai do exercício direto da chefia de Estado, né? E aí coloca-se um regente, ou então seu sucessor assume o trono, a depender da circunstância. Então, certamente hoje, os herdeiros do trono são, pela linha sucessória, Dom Luís de Orleans e Bragança, que é bisneto da princesa Isabel, Dom Bertrand, que é também bisneto da princesa Isabel, segundo na linha sucessória, também príncipe imperial do Brasil, Dom Antônio, que recentemente recebeu também a honraria de ser, né, o príncipe imperial também, é o terceiro na linha sucessória, casado com Dona Cristine, nascida princesa de Line e princesa do Brasil, por casamento, e pela linha, né, também o filho deles, que é Dom Rafael. Agora, uma coisa que muito me perguntam, e esse povo faz o quê, professor?
Esse povo fica só tomando chazinho, quem sustenta? Eles se sustentam. Todos trabalham, ou pelo menos trabalhavam, alguns já estão aposentados, mas todos trabalham. Né? O quarto na linha sucessória, que é Dom Rafael, trabalha numa companhia de bebidas. E recentemente foi, inclusive, enviado para o exterior a trabalho, mas ele vem ao Brasil com frequência e está com frequência em contato com o movimento monarquista. Então, não se perde essa relação, mas eu nunca vi, em momento algum, nenhum deles se manifestar com política partidária. Né? Manifestam-se, sim, contra abusos. Né? E isso tem que fazer, sim, porque é parte das funções do chefe de Estado. Agora, professor Ami, eu, em cima deste tema, eu queria levantar um outro que extrapola já um pouco a mera questão política ou a mera questão institucional. Sim. O que é fato é o seguinte: todas as nações e todas as civilizações, elas têm princípios regentes, princípios que, digamos, fundamentos, valores fundamentais. E a nossa Constituição histórica, Constituição não é boa a palavra, mas a nossa formação histórica é uma formação histórica profundamente cristã, e essa é a nossa história, desde do descobrimento, desde a primeira missa, enfim. E essa tradição cristã marca profundamente as instituições monárquicas, marca profundamente a forma como a sociedade se organizava, e hoje em dia ainda há pessoas que, para além da questão política e da questão da estrutura do Estado, da questão administrativa, eles percebem na família imperial um reflexo desses valores cristãos, um reflexo daqueles valores que fazem o fundamento de uma verdadeira sociedade. Outro dia tive a oportunidade de fazer uma live com o Paulo Henrique Araújo no canal PH Vox, e terminamos a nossa live exatamente passando um vídeo de Dom Antônio falando disso e falando de como a família imperial, uma vez restaurada a monarquia, tudo faria para respeitar o direito natural, para respeitar o matrimônio, para respeitar a propriedade privada e, digamos, dar um rumo nesse sentido à sociedade. Porque, infelizmente, em nome de uma democracia um tanto duvidosa, porque hoje tudo é em nome da democracia, inclusive o ato ditatorial é em nome da democracia. Exato. Mas tudo na democracia, em nome da democracia, se destroem os valores fundamentais da nação. Bom, ora, o ideal, quando nós falamos de monarquia e restauração monárquica, nós também temos um ideal de restauração dos valores que fizeram a monarquia. Nós não podemos querer que uma nação tenha essa bandeira que está atrás do senhor e que tem uma cruz no alto da coroa, e nós não podemos querer que os valores fundamentais da nação se estruturem contra a cruz. Isso não teria sentido e seria uma deturpação da própria monarquia. Então, não sei se o senhor poderia falar um pouco exatamente desse lado de exemplaridade dos príncipes. Por exemplo, para falar historicamente, antes de passar a palavra para o senhor, para falar historicamente, a princesa Isabel, ela foi importante enquanto regente, ela foi importante enquanto atuação política em certos momentos, mas ela foi muito importante enquanto figura exemplar. Ela era uma espécie de arquetipia da brasileira, mas a brasileira
católica, a brasileira devota, a brasileira com compaixão, a brasileira que tinha uma dedicação ao seu povo, mas uma dedicação que não era uma dedicação interesseira, era uma dedicação por dever, por um dever moral, por um dever religioso até, por um dever de seu espírito cristão. Então, isso é um ponto fundamental, porque nós vemos exatamente essa verdadeira convulsão que nós vivemos, inclusive convulsão jurídica, convulsão política, porque não há respeito, por exemplo, ao direito natural. Nós daqui a pouco vamos falar sobre um tema que não tem tanto a ver com a monarquia, mas que tem a ver com isso. Não há respeito ao direito natural. Eu não sei se o senhor poderia abordar, do seu ponto de vista, o que é que o senhor acha exatamente a respeito dessa figura exemplar dos príncipes. Veja só, professor, antes de abordar isso de um modo um pouco mais técnico, eu devo dizer que eu não consigo conceber a minha vida sem Deus. Eu não consigo conceber a vida sem Deus. Com todo respeito àqueles que são agnósticos e ateus, mas eu não consigo conceber a vida sem Deus. Simples. E eu costumo comparar essa concepção com o sentido do ar. Eu não vejo o ar que eu respiro, mas eu sinto, e sem ele eu morro. Então, a relação sensória, eu diria que é a mesma. Um segundo elemento que precisa ser muito esclarecido aqui. O Brasil, sim, tinha uma religião oficial, que era a religião católica apostólica romana. Constava, inclusive, da Constituição de 24, e toda a família imperial ainda permanece católica apostólica romana e muito fervorosa. No entanto, os primeiros muçulmanos chegaram ao Brasil durante o Segundo Reinado. Os protestantes de várias denominações chegaram ao Brasil no Segundo Reinado. Nunca houve na história do Brasil, pelo menos não até a história recente, perseguição religiosa. Nunca houve perseguição religiosa. E também nunca houve racismo na base da sociedade. Eu sei que vão me crucificar por essa informação, mas nunca houve racismo na base da sociedade. Quantas pessoas são casadas entre etnias diferentes? Negros com brancos, com índios, com japoneses, com orientais, com chineses, com árabes, com gregos, com europeus. Então, são todas construções que vieram depois desse contexto de 88, né? E por isso sou tão agressivo à nossa Constituição, e dentro de um contexto político, né? Bolchevique. Político bolchevique. Agora, a sociedade brasileira, querendo ou não, ainda é uma sociedade cristã. Com a graça de Deus. É uma sociedade cristã. Os nossos valores são cristãos. Eu vou dar 2 exemplos disso. Na década de 70, as manifestações contra o divórcio foram extremas. O povo saiu às ruas contra o divórcio. Justamente porque a maior parte da população brasileira é cristã e católica. Hoje, boa parte da população brasileira sai às ruas ou às mídias sociais contra o aborto. Por quê? Porque é justamente parte da nossa principiologia. A propriedade privada, o direito à vida, o respeito ao próximo, a caridade. E a princesa Isabel sempre foi um exemplo disso. Dona Teresa Cristina, mãe dela, nossa terceira imperatriz, também. Quando ela foi exilada, um dos comentários que ela fez foi: meu Deus, quem cuidará dos meus pobres? Porque ela cuidava do bolso dela, e ela ia para as ruas e cuidava. Então, essa simbologia falta hoje. As pessoas parecem abstrair Deus.
abstrair os princípios e valores mais basilares do Ocidente das suas ações. E nós podemos ver isso, por exemplo, pela agenda global aí desse Fórum de Davos que aconteceu agora, né? Aconteceu recentemente. E uma das coisas que se cogitou foi esse tal de reset global, dentro de um contexto, inclusive, de rever os valores ocidentais. Como assim, rever os valores ocidentais? Deus não pode ser revisto. O direito natural é imutável. O direito natural precede. Vejam, não é a Constituição que nos dá o direito à vida, não é a Constituição que nos dá o direito à propriedade privada, sem função social, sem a limitação da função social. Não é a Constituição que nos dá o direito de liberdade. Isso foi dado por Deus. Isso é natural, e se a pessoa não crê em Deus, existem autores, sim, dentro do direito natural, que vão fundamentar a posição que o simples fato de ser pessoa humana já lhe confere esses direitos. O que o Estado deve fazer é tão somente garantir isso. Isso antecede até mesmo a formação da sociedade. Vamos pensar lá no homem das cavernas. Aquele homem das cavernas que vivia sozinho, isolado, tinha o direito de defesa. Então ele tinha os seus instrumentos de defesa, e se ele fosse atacado, ou se por uma outra pessoa, ou por um animal, por exemplo, ele certamente revidaria o ataque. E hoje nós somos tolhidos disso. Então eu vejo nossos príncipes hoje como os faróis, os faróis da defesa disso, de manutenção desses valores. De manutenção desses valores. Nós não podemos simplesmente abstrair esses valores da nossa sociedade. Se fizermos isso, nós vamos destruir o Brasil. Destruir o Brasil. Houve uma chuva de ações no Poder Judiciário para que se retirasse, por exemplo, a cruz das repartições públicas, para que se retirasse o nome de Deus do preâmbulo da Constituição. Por quê? Eu não sou livre para falar em Deus? Eu não sou livre para poder portar a minha cruz? Eu não sou livre para fazer as minhas orações em público? E por que outras denominações religiosas devem ser? Por que essa cristofobia ou essa cristianofobia? Ataca-se igrejas. Atacam-se cristãos pelo mundo afora, degolam-se cristãos, crucificam-se cristãos e ninguém diz nada. Que me desculpe, mas aí um animal é atropelado, meu Deus do céu, o mundo cai. Um cachorrinho é atropelado, coitado do cachorrinho, não tem problema nenhum com o cachorro, eu gosto muito de cães, gosto muito de animais. Mas os valores estão invertidos, isso não pode. E nós não vemos essa inversão dentro da família imperial brasileira, pelo contrário. O que nós vemos é, sim, uma tentativa de manutenção desses valores e preservação desses valores ocidentais dentro da sociedade. Então, creio que a restauração da monarquia, além de trazer uma série de aspectos políticos, além de trazer um dinamismo, uma liberdade econômica, uma descentralização de poder, uma estabilidade institucional, e principalmente uma legitimidade, traria essa simbologia moral e essa garantia moral de se preservar os valores cristãos do Ocidente. Nós estamos no Ocidente. Se formos ao Oriente, os valores não serão ocidentais, serão valores orientais. Se nós devemos nos adaptar a eles quando estivermos lá, também eles devem se adaptar a nós quando estiverem aqui. Nós estamos na nossa casa. Quando chego na casa de alguém, me desculpem, eu não posso simplesmente entrar na cozinha e pegar um copo d'água. Eu devo me sentar na sala quando o dono quiser que eu me sente na sala. Percebem? Então, nós precisamos dessa preservação. E eu não vejo hoje, dentro da política brasileira, quem o faça.
O atual presidente, sem aqui uma defesa político-partidária, foi o primeiro, depois de muitos anos, a trazer o nome de Deus, a falar publicamente o nome de Deus. Por que isso? Por que isso? Né? Se a maior parte da população brasileira é sim religiosa, qual é o problema disso? Porque eu não posso, isso não pode acontecer. Essa inversão de valores não pode acontecer, e me parece que isso é oriundo de uma agenda global, e se não tomarmos cuidado, as coisas ficarão ainda piores. Professor Amin, eu acho que foi interessante essa sua observação pelo seguinte, nós temos que ver, ontem eu fazia um comentário sobre a eleição e censurava aqueles que fazem uma espécie de comentário da eleição penteada, sim. Penteada, artificial, etc. Nós temos que ver a realidade, temos que ver como ela é. E, efetivamente, os príncipes da família imperial que têm direitos dinásticos e, portanto, seriam sucessores legítimos, eles são figuras públicas, mas como figuras públicas eles têm essa nota claramente de fidelidade aos princípios cristãos que são fundamento do Brasil. E isso é uma das, digamos assim, uma das componentes mais importantes da figura pública deles. E nós vemos que, mesmo em torno do movimento monárquico, que é um movimento essencialmente de atuação nas ideias de uma guerra cultural e também política, há uma essência do fundamento cristão quando se defende isso publicamente. Isso eu acho que é altamente importante, porque quem vê, por exemplo, uma entrevista de Dom Bertin percebe que ele não tem escrúpulos de mostrar essa faceta dele. Não tem respeito humano de mostrar essa faceta dele. Perdão por interrompê-lo, mas não é incomum, infelizmente, encontrar pessoas criticando essa postura dele, dizendo que ele seria autoritário e que imporia novamente a obrigatoriedade de uma religião única no Brasil, o que não é verdade, nunca houve essa imposição. E ele também não faria isso. Se seus antecessores não o fizeram, ele também não o faria, não é? No entanto, essa postura, no sentido de se manifestar, né, publicamente acerca de suas convicções cristãs e católicas, deve ser mais do que aplaudida. Por que não? Perdão. Não, mas eu acho muito... Pronto, eu estava querendo ressaltar isso, porque essa é hoje um dos aspectos importantes. E um dos aspectos importantes, agora nós estamos mais ou menos caminhando para o final da nossa live, um dos aspectos importantes, sobretudo neste momento, professor Amin, e aí eu passaria a palavra para si, sobretudo neste momento em que nós estamos vendo o emergir de projetos para a sociedade, e não apenas para a sociedade no Brasil, mas para a sociedade no Brasil, projetos de pessoas que, por exemplo, o ex-ministro Mandetta, que dizia que nós entramos numa outra fase, nunca mais a história será a mesma, e que chegou o momento de pulverizar as verdades do passado. Que verdades? As verdades fundamentais, as verdades da fé, é isso que ele fala? Depois, outros propõem relações sociais que são completamente absurdas para nos protegermos, pseudo-protegermos de um vírus cuja letalidade, segundo estudos de Cambridge, é menor do que o da gripe. Outro dia, um professor português, um médico português, famoso por participar de associações de médicos que vão a muitos lugares do mundo, disse: olha, já estive em muitas partes do mundo, eu nunca vi uma loucura como essa, já estive em lugares com ébola, e nunca vi essa loucura. O que é isso? Nós estamos vivendo o quê? Bom, e nós estamos vendo
que há um projeto emergindo, está emergindo um projeto de um novo mundo, chama-se de um novo normal, em que haveria a destruição essencial de todos estes valores. Então, eu pergunto agora, digamos, se diante disso não há exatamente um valor acrescido, se pudesse dizer assim, para a própria ideia da monarquia. Porque a monarquia ela se baseia, sobretudo, numa ordem natural. A concepção da própria monarquia se baseia numa ordem natural. Primeiramente, nós devemos perceber que essa agenda global é altamente falaciosa. E aqui eu vou tentar ser politicamente correto. É altamente falaciosa. Chega-se a dizer que nós não devemos comer carne por questões ambientais. Chegaram ao absurdo de dizer que a flatulência da vaca, e perdoe-me a expressão chula, agora era a grande causadora do buraco da camada de ozônio. Outro absurdo, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Né? E não é. Na verdade, o maior produtor de oxigênio no mundo são os plânctons marinhos. Então, eu não sou contra a defesa do meio ambiente, deixando bem claro isso também, mas existe uma tentativa já gramsciana, de longa data, no sentido de se modificar esses valores. Agora, parte-se para uma tentativa social de rever esses valores. Em breve será uma tentativa econômica, e com isso nós retiraríamos o direito natural. Acabando com o conceito de direito natural, o que sobra? O Estado ou um organismo internacional ditando as regras. Ou seja, eu não terei mais a propriedade privada, a não ser que o Estado ou um organismo internacional me conceda. Eu não serei mais livre, dono de mim mesmo, senhor de mim mesmo, se porventura o Estado ou um organismo internacional não me conceder isso. O que é, na minha concepção, estarrecedor. Né? Como eu já comentei com o senhor, e aqui comento online, acredito que nem Dalí, nem Salvador Dalí, no auge de sua esquizofrenia, conseguiria pensar ou reproduzir uma coisa dessas, não é? Então, uma família imperial que preserva valores do direito natural, eu sou justnaturalista por excelência, sempre fui, não consigo pensar de outra forma, né? E uma família imperial com esses valores seria o grande farol, o grande norte e o grande protetor nesse momento. O grande protetor nesse momento. Não se pode retirar o direito de defesa de ninguém, não se pode retirar a liberdade de ninguém. Milhões e milhões de pessoas no mundo morreram em nome da liberdade. Hoje, vê-se pessoas sem liberdade e com pesquisas também falaciosas, umas altamente trágicas, altamente cruéis, dizendo que se você não ficar em casa, todo cheio de máscaras e não sei o que, você vai morrer. E aí você pensa nos seus filhos, então você faz isso. Outras dizendo, vá para as ruas e faça tudo o que você quiser. Outras mais moderadas, ou seja, não existe uma uniformização, porque nem a ciência está uniformizada. E a ciência não está uniformizada porque o que ocorre é justamente isso, é o choque. É o choque entre as normas de direito natural e essas normas que tentam nos impor. Né? É necessário que alguém faça alguma coisa. Né? No entanto, enquanto nós tivermos um Estado laico, completamente laico, né, e que se compreenda muito bem essa minha afirmação aqui, vai ser impossível trabalhar nesse sentido. Não ter um Estado laico não significa impor uma religião a ninguém. Ok? Muito cuidado. As pessoas têm que tomar cuidado com isso. Não se trata de impor uma religião a ninguém, uma fé a ninguém. Mas não ter um Estado laico significa reconhecer os princípios do direito natural.
como base de uma sociedade, reconhecer a família como base da sociedade e garantir que a família tem o direito sagrado de cuidar e educar dos seus próprios filhos. Não se pode retirar isso de alguém, não é? E, claro, uma monarquia é uma grande família. Uma casa é uma monarquia. O pai é o rei, a mãe é a rainha e os filhos são os príncipes herdeiros. É assim que diz Dom Bertrand, né? Já disse isso inúmeras vezes e com toda razão, né? A monarquia, sim, é uma ordem natural. Nós temos essa ordem natural. Não tem como retirar isso. Não tem como retirar isso. No entanto, se essa agenda continuar nesse mesmo ritmo, a situação vai ficar muito complicada, porque em poucos anos nós estaremos dependendo de organismos internacionais, dependendo do Estado, dependendo de instituições para nos dar aquilo que nós já temos. E como se fosse esmola, porque nos retiram tudo e aí nos dão as migalhas. Não é assim, não pode ser assim. Aliás, professor, a mim é muito interessante o senhor levantar esse ponto, porque, por exemplo, além de toda a atuação que os príncipes tiveram sempre antes do movimento monárquico na própria TFP, na qual eles defendiam os valores da civilização cristã, mas, em concreto, o livro do príncipe Dom Bertrand sobre a questão ambiental, sobre a psicose ambientalista, ele parte exatamente dessa premissa. Ou seja, existe uma relação do homem com a natureza que é marcada pelo próprio direito natural e que há uma inversão dessas correntes psicóticas, dessas correntes ideológicas que querem inverter isso. Portanto, nós vemos a intervenção de um príncipe com muita repercussão. Lembre-se que no G20, o presidente Bolsonaro mostrou o próprio livro do príncipe Dom Bertrand como um fundamento contra os ataques que o Brasil sofria naquele momento e continua a sofrer por essas correntes ideológicas. Bem, infelizmente, nós, professor Amin, temos que ir chegando aqui ao final da nossa live, que para mim foi uma alegria muito grande ter o senhor aqui, foi uma alegria, uma satisfação ouvi-lo, e não será única essa live, espero eu. Espero que possamos fazer outras lives aqui. Sim. E se o senhor me permitir, eu agora, antes de nós encerrarmos e passar a palavra para o senhor, eu faria aqui os agradecimentos e depois daria a palavra para o senhor dizer as últimas palavras aqui assim nessa live. Eu queria agradecer a Mônica Correia, que fez uma doação para o canal e diz: monarquia, único caminho para o Brasil. Muito obrigado pela sua observação e muito obrigado pela sua contribuição. O Bondrax tornou-se membro do canal e agradeço-lhe muito por isso. O Marcelo Marcon também fez uma doação para o canal e diz: parabéns pela live. A Ana Maria Peixoto também fez uma doação aqui para o canal, a qual eu agradeço muito, e ela diz o seguinte: os governos mais sólidos do mundo são as monarquias, estabilidade política e estabilidade jurídica. Muito obrigado pela doação. A Marta Gomes fez aqui uma doação para o canal, agradeço muito essa doação. E a Simone Zingano também fez uma doação para o canal e diz: excelente live, senhores. Espero realmente que tenha sido do agrado. Evidentemente, não se esgotam esses temas tão importantes. Por exemplo, se nós fôssemos falar sobre o próprio poder moderador, acho que nós podíamos fazer várias e várias lives, porque há tratados sobre o poder moderador, etc. E isso, nós estamos aqui numa conversa mais um pouco informal. Não chega a ser uma conversa de café também, mas é uma conversa um pouco mais informal. Bom, professor Amin, então eu agradeço-lhe muito a sua presença, agradeço a presença de todos aqui, mas gostaria que o senhor dirigisse umas últimas palavras aqui aos que estiveram
a todos aqueles que estiveram aqui conosco. E também dizendo o seguinte, que depois desta live, deve ter começado há alguns minutos a live no canal PH Vox do nosso professor Alexandre Costa e do Fábio Blanco, que vão tratar até temas que vão na linha aí do novo normal, né? Eu não vou me estender, então, justamente para não atrapalhar a live do nosso colega, mas eu quero, sobremaneira, agradecer e externar minha satisfação de poder estar mais uma vez com o senhor. Espero igualmente em Deus que possamos repetir nos nossos encontros. Infelizmente, neste ano, não foi possível a sua presença física aqui no sertão da Bahia, onde estou. Nós havíamos feito essa programação, né, que viria o senhor com o príncipe Dom Bertrand para fazer um ciclo de palestras. Infelizmente, isso não foi possível, em razão do pandemônio. Mas nós conseguimos utilizar essas ferramentas digitais para essa finalidade. Eu quero dizer para as pessoas que nos assistem, além dos meus agradecimentos, o seguinte, que antes de se pronunciarem sobre alguma coisa, por favor, leiam. Leiam. Não se pronunciem e não saiam espalhando notícias por simples postagens de Facebook, de Instagram, ou de WhatsApp, ou de qualquer outro aplicativo de mensagens. Conheçam mais a nossa história e vocês verão que Dom João VI não era um bonachão que andava com coxas de frango no bolso, mas sim foi um dos maiores estrategistas da história, foi o único que enganou Napoleão Bonaparte. Vocês verão que Dom Pedro I não era o bom vivant e o farrante, né, que existia, se é que essa palavra existe, né, que havia que a história nos conta, e que Dom Pedro II também não era um velho sonolento que ficava dormindo nas sessões. Que Dona Isabel era, assim, caridosa, e que foi ela que aboliu os escravos e não Zumbi do Palmares, não é? E tantos outros personagens da nossa história, tantos outros líderes da abolição, tantas outras coisas que nos foram escondidas ou foram alteradas. Então, por favor, vamos ler um pouco mais. Indico também o meu canal, que é um canal recente, né? Se o senhor me permite também publicar essa live no meu canal. Né? Claro. E aí é um canal muito recente, tem pouquíssimo conteúdo, justamente em razão desse confinamento, mas nós vamos reativar essas funções. E eu quero encerrar, né, a outra nós começamos com uma oração, e eu quero encerrar com uma oração. Queria convidá-lo a rezar uma Ave Maria comigo, né, claro, em agradecimento a Deus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Professor Sepúlveda, muitíssimo obrigado, minha gratidão, e espero vê-lo em breve, e um abraço a todos os que nos assistem. A gratidão é toda minha, professor, a mim, e eu convido a todos que estão aqui, que ainda não foram inscritos no canal, que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. Os que quiserem se tornar membros, tornem-se membros aqui do canal, deem like aqui na live e procurem também algumas lives lá no canal do PH Vox, que tem sobre a monarquia, com vários convidados, entre os quais o Dr. Juvenal de Arruda Furtado, que, como diz o professor Amin, temos que estudar mais as coisas, conhecer mais aquilo que não nos foi dado a conhecer e que nos foi retirado, infelizmente, do ensino. Professor Amin, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima vez, que eu espero que seja bem breve. Também espero. Até a próxima. Até logo.